Olá, bem-vindo ao meu ateliê aqui do YouTube. Eu sou André Maurício, falando aqui com vocês. Eu sou professor de desenho e pintura e a aula de hoje vai ser como dar a textura nesses mirtilos, essa pintura aqui, na qual nós vamos trabalhar com a cor azul. Me acompanhe aí que tem várias dicas em tempo real, demonstrando o passo a passo completo para que a gente consiga e que você veja como fazer essa, essa pintura aqui. Bom, o desenho já estando pronto, é hora de vir para as cores. A primeira cor que eu vou utilizar vai ser o azul da Prússia. O azul da Prússia é um azul dos mais escuros que tem, né? Que existe aí de possibilidades de azul. Também vou usar aqui o azul ultramar. O vermelho cadmo claro, ele equivale a como se fosse um laranja, né? Como uma cor oposta. E aí um laranja avermelhado. O laranja, esse é o vermelho cadmo alaranjado, que é a cor oposta do azul, né? E o branco de titânio, né? O branco de titânio não pode faltar. O branco é uma tinta que a gente usa para praticamente todas as pinturas, né? Lembrando que essas são as cores, tintas aí da marca da Corfix, né, que eu estou utilizando. E aí eu vou utilizar aqui o azul da Prússia com um pouco de vermelho cadmo claro. O azul da Prússia já é um azul bem escuro, né? Mas quando eu coloco o vermelho cadmo claro nele, acaba que eles se aproximam a cor muito, até mais escura do que já é, né? Assim, neutraliza também a força daquela cor que é azul mesmo, né? Assim, eu tenho que tomar cuidado que se eu colocar muito desse vermelho cadmo claro, a cor passa a se tornar amarronzada, né? Uma cor pro lado de castanho. Então esse é o valor mais escuro que eu tenho aí. E acho que basicamente eu vou usar o azul ultramar aqui também, com o vermelho cadmo claro. E aí ele já fica essa coloração um pouco mais viva comparado, a gente vê quando eu misturo e raspo a tinta, a gente já vê que fica essa cor de um azul um pouco mais vivo comparado ao azul da Prússia, né? Eu poderia usar o azul cobalto, pronto, que o azul cobalto equivale a azul ultramar e branco. Se a gente vê na tinta, lá no tubo da tinta, na composição, vai ser pigmento azul mais pigmento branco, que é feita a tinta cobalto. Mas aí eu não optei por usar porque que eu tenho mais controle. E aí eu consigo essa cor mais dessaturada. Lembrando que a cor dessaturada eu consigo colocar na cor oposta. Caso você não saiba ainda sobre cor oposta, sobre cor complementar, eu tenho alguns vídeos aí falando sobre cores, né, e sobre as características principais das cores, nas quais eu explico isso. Se a gente fizer uma comparação, essa cor azul ultramar e branco, ela se assemelha um pouco à cor na sombra aqui, ó, a gente percebe dos mirtilos, ó, principalmente essa aqui inferior, né? Porém, se eu usar somente o azul e branco, eu não tenho uma cor semelhante a essa. A cor fica demasiadamente viva. A gente pode observar aqui. É semelhante, mas ainda não é exatamente a mesma. Então, pede um pouco da cor complementar. Agora, como eu já estou passando a chegar na luz, né, ou seja, nos tons mais iluminados, eu passo a adicionar o complementar, o laranja mesmo, que é a cor bem oposta mesmo, né? O laranja, vermelho cadmo claro, ele equivale a um laranja avermelhado. E aí eu vou seguindo nessa escala. Eu preciso preparar essas cores, porque na tinta a óleo não existe cores já prontas dessa forma, nessa escala tão progressiva assim. Então, comparando com o modelo, essa cor já começa a se assemelhar quando o modelo aqui, à medida que vai saindo da sombra. E eu sigo dentro dessa questão. Eu misturo a cor aqui no meio, que eu gasto mais espaço para misturar a tinta. E coloco depois aqui na sequência, numa escala em degradê. Ó. Lembrando que o laranja, ele tem que ser cor em pouquíssima quantidade. Ele tem que predominar bem pouco a quantidade. Ó. Então aqui eu já tenho essa coloração laranja. Se eu comparar com essa,
já quase está aproximando, né? Mas aí, como nessa é mais clara, eu preciso misturar um pouco do azul ultramar com o azul da Prússia, porque só o azul da Prússia não dá, só o azul ultramar passa. Então o ideal seria aí a mistura dos dois para esse exercício, né? Eu vou utilizando os dois com um pouco de branco e um pouquinho da cor laranja para dar uma quebrada, né? Essa é a cor que vai predominar aqui nessa pintura, né? Vamos dizer assim, ó, a gente pode perceber que ela se assemelha bastante ao tom médio. Ó. E agora, para clarear, eu preciso dela ainda mais clara. Então, já uma próxima escala. Dessa forma, a gente percebe que eu estou fazendo 6 valores, né? 2 muito escuro, 2 médio e agora 2 claros. Esse último eu não pego azul para preparar ele, né? Esse último valor, ó, eu utilizo somente a espátula suja e a paleta suja já é suficiente para me conseguir chegar nesse valor. Eu posso ir usando, né, umas sujeirinhas de azul para conseguir. É claro que às vezes esse tom vai estar mais claro em algumas partes, ó. Misturar um pouquinho mais com o outro aqui, que esse seria o último valor, né? Mas acho que se assemelha bem, ó. Então a gente percebe que se assemelha bem a cor mais clara daqueles da parte iluminada de cada mirtilo, né? Então essa é a escala que eu inicio para me começar a pintura. Sobre os pincéis, eu vou utilizar aqui um pincel chato, um 4-1 da Tigre, e vou usar 2 pincéis redondos da Condor, que é a série 4415, né? O número 6 e o 12. Aí, à medida que for ter necessidade, eu pego números maiores e maiores dentro dessas duas séries. Se eu for pegar algum outro diferente, eu também falo aqui. No primeiro passo, eu uso esse pincel redondo, né, pequeno aqui, e faço o preenchimento dessas partes mais escuras, desses miolos aqui, né? Não sei o nome dessa parte aqui, dessa parte escura aqui. E aí aqui não tem muita variação, assim, a não ser o lugar que tenha um pouquinho de variação de cor, porque é praticamente todo escuro, eu posso já deixar um pouco essa variação. Por exemplo, esse aqui, ó, ele é bem escuro na parte superior e a parte inferior é menos escuro. Um detalhe que assim, eu encosto, é porque aqui tá fora da cena, né, não dá pra ver, mas eu tenho um medium aqui assim, ó, uma vasilhinha com um pouquinho de mídio, que é óleo de linhaça terebintina, misturado em meio a meio. Eu faço isso, ó, pontinha do pincel, só para umedecer uma pequena quantidade mesmo, porque aí fica melhor para deslizar o pincel aqui na tela. Isso assim, é claro, você vê se a tinta, né, tiver já assim bem fluida, não precisa. Por exemplo, quando o tubo vem, as primeiras vezes que você aperta o tubo da tinta, ele está novinho, ele vem com mais óleo, então não tem necessidade. Quando o tubo de tinta vai chegando no final, vai ter essa necessidade já. Agora eu vou pegar um tom médio, que é esse, de médio para claro, e acrescentar mais laranja ainda para ficar ainda mais pálido, ainda mais cinzento. E passar na parte inferior dessa cor, né? Acaba que eu acabei clareando até demais, vou pegar um anterior. A gente vai fazendo e prestando atenção, no caso aqui precisou ser um pouco menos claro, eu já pego um valor anterior para não ficar tão claro assim. Então esse é o primeiro passo, o preenchimento dessa parte aqui de cada uma delas. Vou preencher as outras todas agora de uma forma acelerada e volto para explicar as demais partes. Ainda com o mesmo pincel, né, a mesma série, só que para o pincel um pouco maior, eu vou preencher também as partes mais escuras, né, com esse último valor aqui, essa sombra, esse azul mais denso aqui, que até se parece com preto, nas sombras mais escuras, né? E aí eu só preciso tomar o cuidado aqui, como o desenho inicial feito com carvão, ele já me ajudou, porque agora eu vou preencher
de onde é mais escuro somente naquelas partes onde eu coloquei o carvão, com mais intensidade, né? E deixo as demais partes para já mudar de azul. Eu preenchi mais uma e sempre assim, buscando mais naquela sombra mais densa, né? Aquela cor mais escura. Eu vou levantando um pouco o pincel à medida que eu avanço para outras cores, para facilitar, avanço para onde que vai ser aplicada as outras cores, para facilitar, né? A mescla das outras cores depois. Então, encosto, dando essa levantadinha no pincel, ao invés de fazer a cor muito assim, muito chapada, muito assim, com separação, né? Para facilitar já a outra aplicação da próxima cor. Agora eu já vou começar a trabalhar com o segundo valor aqui, já um pouco mais claro, né? Já é esse aqui, já é o azul ultramar. E vou observando o que vai acontecendo, né? Às vezes eu vou trabalhando já com esse e com o próximo valor. Sempre comparando, e aqui tem um recurso bem interessante de se usar, que é dar uma olhadinha com os olhos entreabertos. Do jeito que a imagem fica ligeiramente embaçada para a gente perceber as transições, né? Aqui, por exemplo, eu já vou fazendo e avançando, ao invés de eu mudar de valor, eu pego o próximo junto com o anterior, fazendo uma cor intermediária entre as duas, né? Então, dessa forma, eu já vou criando aquele aspecto arredondado por dar esse degradê, né? Agora, o último valor aqui, mais clarinho no final. E sempre pondo. Às vezes, se a tinta ficar, não mesclar bem, igual assim ficar uma faixa, eu limpo o excesso do pincel, da tinta no pano, não precisa lavar, porque senão o pincel abre, né? Ele fica as cerdas abertas e passo o pincel sem tinta. Dessa forma já começa a estruturar essas passagens de cor, né? E esse degradê. Aquelas pequenas manchas que tem da fruta, quando forem de fato muito pequenas, eu deixo para fazer depois, né? Nessa de cima, por exemplo, eu só preciso ficar atento, porque parece que é um tom só, mas eu vejo que aqui em cima é um azul um pouco mais claro, tem um contraste com a de trás, né? Aqui é um azul médio, aqui embaixo já é um azul um pouco mais escuro. Esse azul aqui tende a enganar um pouco a gente, como sendo um azul muito claro, e a gente vê que não é exatamente muito claro, assim. Então não posso fazer um salto muito grande aqui na escala. Eu venho pondo esse, ó, comparando o contraste entre esse e o anterior. Dessa forma eu vou tendo uma referência e fazendo uma transição aos poucos, né? Sempre que eu já vou buscar pincelar no sentido da forma. Quando eu ver que começar a avançar dentro da outra cor, eu pego uma outra cor e faço o ajuste. Agora, o importante aqui é eu usar a cor mais clara, não coloco um tão branco assim quanto aparenta ser, ou pelo menos não coloco tão branco assim quanto já é, mesmo que eu precise, né, que eu venha deixar mais claro ainda. Nesse momento eu faço ele não com muito branco, ó, faço com um valor mais claro. Faço no sentido da forma e venho esfumando. Pincel sem tinta, aí eu deixo encostar essa cor com a outra, para não ficar aquele pequeno espaço entre as frutas, onde fica sem pintar, onde a gente vê aquela textura do tecido da tela sem uma tinta encostar na outra, mesmo que não, mas não vai ser esfumado, vai ser mais nítida a diferença. Não tem problema não. Faz ela mais esfumada e depois a gente ajusta. Aqui também eu comecei a fazer uma transição já de uma cor mais clara, então eu voltei com uma outra. Importante assim sempre ir misturando, avançando na escala aos poucos. Detalhes que são muito mais claros, né?
eu coloco por cima, ou que forem assim, em detalhes de manchas, como essa pequena manchinha e essa mancha escura, eu deixo para pôr por cima porque são manchas pequenas. Agora o objeto já está entrando na curva, então já começo a clarear. Então esse processo de clareamento da cor, ele tem que ser dado aos poucos. Às vezes tem alguns alunos que me questionam se eu não poderia preencher tudo de uma cor só e depois colocar a variação por cima. Acontece que com a tinta, né, se você for pôr, por exemplo, uma base de cor média, depois precisar colocar uma cor escura por cima, pode ser que aquela cor escura não pega. Então o ideal é seguir aquela frase, né? Ado, 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 cada um no seu quadrado. Sempre comento essa frase assim, fazendo até essa brincadeira com os alunos para que não esqueça dessa orientação, né? Já vai fazendo, né? Se já pode fazer o claro na parte clara, por que não colocar um escuro, né? E aí o aspecto vai, esse degradê vai sugerindo uma imagem em 3D, uma imagem arredondada, né? Eu respeitando já a parte iluminada da fruta e a parte não iluminada. Sempre assim, no sentido da forma. Se ela é arredondada, eu venho com pinceladas aqui na hora que chega naquela parte da lateral, eu venho ponho com pinceladas curtas. E aqui é preciso achar o meio termo, né? Não é nem muita tinta, mas também não é muito pouca tinta. Porque se eu pôr pouquinho demais, eu vou ter dificuldade de deslizar bem essa tinta, né? E se eu pôr muita tinta, eu vou ter dificuldade para fazer os degradês. Aqui tem alguns brilhos bem acentuados nessa parte, porém não estou colocando eles agora. Então tem algumas características que eu vou acrescentando aos poucos, né? Eu preciso dessa mancha base primeiro, para depois eu começar a trabalhar de fato nos detalhes, né? Eu já faço um pouco do contraste da outra cor que está atrás, para separar uma fruta da outra. E agora uma cor um pouco mais escura. Então esse é o preenchimento inicial, né? É o que eu tenho que fazer antes de começar o acabamento da pintura, sempre com essa base. E interessante que nessa parte eu vou arrumar uma cor com mais quantidade de laranja para fazer essa parte interna aqui, ó, que dá uma puxada. De repente depois eu preciso até colocar um pingo de amarelo para ficar um pouco mais quente aqui. E vou esfumar bem todos os detalhes. Os pincéis redondos nesse caso são ótimos, né? Porque se eu precisar de um menor, eu volto no menor de novo. Porque eu consigo trabalhar bem uma parte limitada, né? Num espaço bem pequeno, sem avançar uma cor em cima da outra. Consigo ter mais precisão, né? Então esse seria esse na verdade é o primeiro passo, né? E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer esse degradê em todas as outras frutas antes de partir para o acabamento. Aí já eu volto aqui explicando como que eu vou dar o acabamento nessas frutas. Bom, aí com o pincel macio, eu suavizo as transições. É importante esse primeiro preenchimento, esse preenchimento base, né? Ele ser bem progressivo, ou seja, eu não deixar passar da cor clara para a cor escura sem ter o intermediário no meio, né? Acho que esse é o ponto mais importante,
para quando a gente for dar as texturas e o acabamento final nessas frutas, eu já não preocupar mais com a cor da base, eu já vou preocupar mais com a textura. Então essa parte inicial acho que ela é de grande importância, pois ela vai decidir o sucesso ou não das próximas etapas, de uma forma mais prática e mais rápida, né? Bom, é isso. Gostou dessa etapa até aqui? Quer ver como faz? Quer aprender e descobrir aí como que vai ser feita essa parte da textura? Então não deixa de ver o próximo vídeo aí, porque para a aula não ficar muito longa, muito cansativa, né? E para a gente conseguindo administrar melhor nosso tempo aqui, vou parar por aqui até essa etapa do esfumado e convido vocês para assistir a próxima aula, que eu vou disponibilizar em breve aí, para continuar demonstrando aqui como que eu vou dar os acabamentos nessa pintura. É importante lembrar que esse acabamento vou dar com a tinta ainda molhada. É a técnica úmido sobre úmido, né? Então eu não espero secar para poder dar o acabamento. Se caso você for trabalhar aí dessa forma também, mas não tiver o tempo disponível para pintar todas as frutas, vá pintando uma ou duas de cada vez e já procure pintando aquela que você pinta, você já procura finalizar ela antes dela secar para facilitar. E você vai entender melhor isso na próxima aula. Um grande abraço aí, meu obrigado por acompanhar até no final. Não esquece de deixar seus comentários aí, o que você achou da aula, deixar seu like, né, compartilhar com os seus amigos aí, pessoas que você conheça que também amam e gostam de pintura, assim como eu. No mais é isso. A gente se vê na próxima aula.